governo do presidente Lula deve terminar o mandato com um recorde histórico na dívida pública nominal. De acordo com a Receita Federal, em outubro deste ano, o endividamento chegou a cerca de 8 trilhões e meio de reais, o que equivale aí a 78,3% do PIB, que é, o nosso produto interno bruto. Já nos cálculos do Banco Central, a dívida do setor público consolidado atingiu 9,75 trilhões de reais. E os números sinalizam, portanto, que o endividamento está fora de controle pela manutenção da taxa Selic em níveis elevados e também pela dificuldade, da gestão do governo Lula em equilibrar as contas públicas. A própria equipe econômica do governo chegou ali a anunciar, que teria dificuldades aí com as contas públicas mais para o ano de 2027. Uma das medidas para tentar conter esse crescimento da dívida é o chamado arcabouço fiscal. A gente falou muito sobre isso aqui, que são aquelas regras para as contas públicas aprovadas em 2023 em substituição ao teto de gastos. Só que o governo ele vem flexibilizando o arcabouço retirando aí algumas partes, das despesas dessa meta de resultado primário. E o crescimento acelerado de despesas, na prática, gente, também leva a a um aumento, nessa dívida. Além das despesas obrigatórias com saúde, educação, o governo também deu reajuste, do salário mínimo acima da inflação, o que pode gerar aí um efeito cascata quando ele amplia esses gastos com programas sociais e também previdência. O Ministério da Fazenda se pronunciou justificando que fatores como inclusão do pagamento de precatórios que foram herdados da administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, somam-se a isso também compensação aos estados por causa daquela redução no ICMS cobrado sobre combustíveis, energia elétrica também, comunicações e transporte coletivo e as despesas com enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, que são fatores que contribuíram aí para o endividamento. Ana Paula Ramos, que está mais por dentro ainda deste assunto relacionado a essa dívida, O fato tem uma justificativa daqui e outra dali, mas as contas não estão fechando, Ana? Síria, hoje o Tesouro Nacional divulgou um relatório mostrando que teve um rombo de mais de 83 bilhões de reais nas contas públicas, Isso, com certeza, também tem um impacto na dívida. O relatório de novembro vai ser divulgado amanhã também pelo Tesouro Nacional, mas a gente já vê pelos números de outubro esse número recorde de 8,5 trilhões de reais. O que o governo, só para a gente lembrar, ele também minimiza e diz um pouco que a culpa é da alta taxa de juros, a Selic, que está em 15%, um dos maiores patamares dos últimos 20 anos, mas a gente sabe que o aumento de gastos e esse desequilíbrio impacta na dívida pública, Síria. Tá certo, Ana. Bom, e para a gente entender mais tudo isso aqui que a gente está falando, para nos explicar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o economista Fernando Sete. Fernando, já dou boa noite para você. Agradeço por nos atender hoje, por estar conosco aqui no Tempo News. Seja bem-vindo. E eu já começo também te perguntando o que na sua avaliação pesou mais para que o governo caminhe aí para esse recorde histórico dessa dívida nominal que nós estamos falando aqui. Boa noite, Síria. Boa noite a todos os ouvintes do Tempo News. É um prazer estar falando sobre um assunto tão importante, Quando a gente debate a respeito de dívida pública, acho que quando a gente debate sobre qualquer dívida, a gente tem que conseguir definir muito bem 2 pontos. Aquilo que é o acumulado da dívida que a gente vem acumulando, ou seja, o que a gente vai fazendo a dívida crescer, e aquilo que é os juros da dívida. Então, ou seja, eu não pago a dívida e aí eu vou rolando essa dívida, ou seja, o gasto com os juros da dívida. E aí a gente tem um problema. Esse ano, especialmente, eu tenho uma taxa de juros de 15% ao ano, ou seja, o pagamento, o valor desse dinheiro que está emprestado, ele está muito mais alto. Inclusive, essa rolagem da dívida, porque é um ponto importante. Estado não paga dívida, Quem paga a dívida somos nós aqui, meros mortais aqui, a gente faz pagamento de dívida, mas o Estado em si não faz pagamento de dívida. O que ele faz eu tenho um título do Tesouro com alguém, eu vou lá, está vencendo esse título, eu pago, contraindo outra dívida, eu vou fazer esse rolamento. Eu vou julgando cada vez essa dívida para frente. A questão é que o custo da dívida hoje é 15%, O Brasil chegou a ter taxa de juros de 2% à época da pandemia. Então,
esse rolamento dos juros é um fator que dificulta esse gasto de juros. Então, esse é um primeiro ponto. E, além disso, eu tenho o estoque da dívida, ou seja, o quanto que essa dívida vem aumentando ao longo do tempo. E aí, realmente, a gente tem um problema, que é, por mais que a gente tenha um arcabouço fiscal e que o governo vai cumprir o arcabouço fiscal desse ano, né, nós vamos sair no 0 a 0, muitas despesas estão fora do arcabouço fiscal. A exemplo de as enchentes do Rio Grande do Sul estão fora do arcabouço fiscal. Então, essas despesas que estão fora do arcabouço fiscal, naturalmente, fazem com que a dívida aumente. Ou seja, na ótica do arcabouço está tudo bem, mas eu tenho várias despesas que estão para além do arcabouço fiscal, então isso faz com que a dívida aumente. Então a gente tem dois pontos. Eu tenho o aumento do estoque da dívida, que é esse que o governo não consegue equilibrar receita e despesa. Não quer dizer que a gente não esteja cumprindo o arcabouço fiscal, tem muita coisa que está fora dele. E a gente também tem os juros da dívida, que também vem aumentando ponto a ponto. Então, esses dois aí são os dois pontos que a gente tem que avaliar. E a gente tem uma percepção, né? Hoje a gente está alcançando 78% do PIB com dívida, há uma previsão da dívida aumentar ainda mais, né? Chegarmos aí aos 80% da proporção sobre o PIB, e aí a gente tem que analisar como é que essa dinâmica vai ocorrendo. E aí tem um ponto importante, a gente fala de dívida, o problema não é a dívida em si, e sim o que eu estou contraindo, né? Eu contraio uma dívida para gastar com o quê? E aí a gente tem um problema no Brasil. Muitas das vezes a gente está contraindo uma dívida com despesa corrente. Então, fazendo um paralelo com a nossa casa aqui, eu contraio dívida para pagar a conta de água, luz, condomínio, muitas das vezes aluguel, e isso é um problema, porque isso não vai me gerar um investimento, não vai me gerar um patrimônio no futuro. O ideal é que a gente contraia dívida, a gente, né, CPF, aqui as pessoas, contraiamos dívida para quê? Para poder construir, né, para poder comprar o nosso imóvel, comprar a nossa casa, no caso de uma empresa, comprar um imóvel para não depender do aluguel. Então o governo ele também tem que fazer investimentos nesse sentido. E aí investimentos vamos fazer o quê? Por exemplo, a construção de uma ponte que vai diminuir o caminho entre, né, uma e outra cidade, e aí eu vou ter um aumento de arrecadação, vou ter um aumento do PIB, eu tenho, de alguma forma, um retorno ali para a sociedade. Então a dívida não é um bicho de sete cabeças. O importante é com o que a gente está pegando esse dinheiro que a gente contraiu a dívida, o que a gente está investindo, colocando dinheiro nele. Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. Eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho melhor, né, essa questão do arcabouço fiscal, porque, como o senhor comentou, né, então, oficialmente está cumprindo o arcabouço fiscal, mas a gente tem várias despesas fora dele, né? E aí, isso me parece um pouco aquela criatividade contábil, né, que o pessoal costuma comentar. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito disso, porque essa criatividade aí contábil, se ela vai acabar prejudicando as contas públicas, e se isso pode também ser configurado ali um crime de responsabilidade. Bem, crime de responsabilidade ele não vai ser configurado porque eu tenho autorização do Congresso Nacional para isso. Então, nesse ponto aí, não se configura crime de responsabilidade. Mas, vamos dizer assim, é uma contabilidade criativa de alguma forma, né? Então, o que a gente pega e faz? Toda vez que eu tenho uma despesa extraordinária, e aí, assim, a título de exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul, olha, era um gasto muito alto, a gente precisa fazer isso além. Então, ou seja, se isso é momentâneo, a gente vai utilizar dessa possibilidade de fazer fora do arcabouço fiscal. Assim como na época da pandemia, a gente tinha vigente o teto de gastos e durante a pandemia foi necessário exatamente isso, fazer para além os gastos com saúde poderiam extrapolar o teto de gastos. Então, não há nenhum problema nisso, desde que seja temporário. O que a gente está percebendo no Brasil ao longo dos anos é que tem sempre, não é a mesma coisa, mas tem sempre alguma coisa que está fora do teto. Então, a gente tem sempre algum fato superveniente que a gente resolve colocar fora do teto. No ano passado, por exemplo, o pé de meia estava fora do teto. Então, eu vou fazer o meu jeitinho, vou colocando coisas fora do teto e eu continuo cumprindo o arcabouço. E aí é um ponto importante. Eu cumpro o arcabouço, mas e aí, não tem responsabilidade administrativa em cima disso, né? Eu não vou estar embutido em crime de responsabilidade fiscal? E aí o Congresso Nacional aprova. Então, há interesse do Congresso Nacional de também fazer isso para além. Então, há um conjunto geral dos agentes políticos ali de falar, olha, é interessante porque se eu estou tirando alguma coisa de dentro aqui, vai sobrar para um outro ponto. E aí, quando a gente fala da dívida, ela é importante, né? A dívida é algo importante, mas é o que eu falei, não pode cair em despesa corrente. E o que a gente tem hoje no Brasil, e o que sufoca o orçamento público brasileiro hoje, é exatamente
vários dos benefícios sociais do governo são atrelados ao salário mínimo. E o salário mínimo ele está crescendo acima da inflação. Quando a gente faz uma análise do atual arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal coloca o quê? Eu posso gastar mais do que o ano passado e eu tenho pequenos gaps de aumento real. Se o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo é maior do que o crescimento do PIB, que é essa lógica que se coloca aí, né? Então, vamos supor, a gente vai estar com a previsão de crescimento do PIB de 2%, então no ano que vem eu posso crescer a inflação mais 2% do orçamento ali, que vai encaixar, ou seja, eu vou ter dinheiro para colocar aquilo ali. 2% não, porque nós estamos fazendo a transição do orçamento aí. Mas eu teria essa margem para gastar ali. E aí o que acontece? Se eu dou um aumento para além dos 2% do PIB, por exemplo, 3%, é só 1%, é só 1%, mas 1% do orçamento gigantesco, né? Todos os benefícios previdenciários estão alocados com base no salário mínimo. E aí eu começo a ter um problema em que o orçamento não cabe pelas despesas obrigatórias, então isso aí não vai cabendo de alguma forma. Eu tenho os juros da dívida que são altos, ou seja, eu estou fazendo uma rolagem, também não vai cabendo, e à medida que isso não vai cabendo, existem novas demandas sociais, que o governo quer cumprir essas demandas sociais, e eu tenho duas opções. Ou eu vou aumentar a arrecadação, ou eu vou ter que cortar a despesa. A ótica de aumentar a arrecadação já não está funcionando tanto. O que a gente está fazendo, na realidade, é uma troca, né? O imposto de renda foi isso, foi uma troca entre quem vai pagar a conta. Aumentar a arrecadação eu não estou aumentando, cortar a despesa eu também não estou cortando, e aí eu crio essa contabilidade criativa que é jogar fora do arcabouço fiscal. Mas afeta a dívida de qualquer maneira. Agora, Fernando, na sua avaliação, existe de fato essa possibilidade desse colapso das contas públicas em 2027? Isso já foi falado ali, sinalizado pela própria equipe econômica do governo, né? Como que você vê essa questão? Bem, um colapso das contas públicas, esse risco ele existe, né? Quando a gente fala em colapso das contas públicas, eu não estou dizendo que nós vamos decretar moratória aqui no Brasil com o nosso orçamento, né? Da dívida pública. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é o que a gente está tratando do orçamento público, outra coisa é a dívida pública, apesar da dívida estar dentro do orçamento. Então, a maioria das dívidas que o Brasil tem hoje, né? Elas são alongadas, né? Então são para 2040, 2050. A gente tem credibilidade no mercado para poder manter isso de alguma forma. Então, o que a gente pode ter de colapso é exatamente a gente está tendo um menor espaço fiscal. Então, quando a gente tem um menor espaço fiscal, e aí eu estou com benefícios atrelados ao salário mínimo, eu vou diminuir esse espaço, e aí vão faltar investimentos. E aí esse aqui é o problema. Eu estou contraindo a dívida, né? A medida que eu jogo para fora do teto, eu estou contraindo uma dívida não para poder gastar com construção de uma ponte. Pelo contrário, esse tipo de despesa, ela não tem sido para isso. Ela fica normalmente para o benefício social, não que ele não seja importante, mas ele tem que ter receita e despesa. E aí é pensando na nossa casa. A partir do momento que eu começo a contrair dívida para pagar aluguel, luz, água, condomínio, ou seja, essas despesas correntes, supermercado, essas despesas correntes, isso vai virando uma bola de neve, uma hora eu não consigo pagar. E aí eu tenho que pegar, fazer, vamos dizer, né, um freio de arrumação e tentar ajustar. O teto de gastos buscou fazer isso, e aí é bom lembrar que o Brasil buscou fazer isso, né? A dívida brasileira, ela remonta da nossa independência. Para o Brasil ficar independente, nós tivemos que pagar um valor a Portugal para poder ficar independente. Então a gente tem dívida desde quando a gente é independente. E aí nós tivemos um freio de arrumação lá quase no início da ditadura, em 1964, com o orçamento público, né, as definições de orçamento público. Depois a gente veio com a Constituinte de 88, colocando a ótica de planejamento público. Depois a gente vem com a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para poder dar outro freio de arrumação. E aí, assim, a gente organiza o que é orçamento em 64, depois a gente define o que é planejamento em 88, depois a gente define limites sobre a ótica da receita em 2000, e aí qual que é o problema? A ótica da receita, a receita subiu, na hora que a receita cai, a despesa virou uma despesa obrigatória, que esse é o problema que a gente tem de forma geral, aí a receita cai e a despesa obrigatória não consegue acompanhar. E aí instituiu-se o teto de gastos para dar esse freio de arrumação. Qual foi o problema? Muitos benefícios vinculados ao salário mínimo. Então, e muitas pessoas aumentando os benefícios. Quando a gente pensa em aposentadoria, tem muito mais gente aposentando. Então, minha base está crescendo. Se minha base está crescendo, eu tenho esse problema novamente. E aí, o teto de gastos tenta resolver isso, não consegue resolver porque acaba sufocando o orçamento como um todo, tirando investimentos de outras áreas.
E aí você tem um arcabouço fiscal que dá essa flexibilidade em relação ao que a gente tinha do teto de gasto. Então, eu tenho uma flexibilidade maior no arcabouço fiscal. Então, a gente pode entrar em colapso? Podemos, é um fato. Mas isso depende muito, não do freio de arrumação que a gente... E aí vocês podem perceber que esse freio de arrumação ele vem ficando mais curto com o tempo, né? 64, 88, 2019, e aí a gente está cada vez mais com esse freio de arrumação mais curto. Então, a gente precisa que o freio de arrumação seja cumprido, e não a gente ficar tentando dando jeitinho para um lado. E para cumprir, em algum momento, teremos que fazer uma discussão de desindexação do salário mínimo, porque ela é um dos principais pontos, além da discussão da própria dívida pública brasileira. Eu queria uma avaliação do seu também, o cenário para 2026, porque o governo ele até é bastante otimista, ele acredita que vai ter um aumento do PIB, né, o que pode melhorar também a questão da arrecadação e também aquela relação da dívida por PIB, né, que é o número que eles costumam usar. Então, aumentando o PIB, ele consegue diminuir aquela proporção do PIB que é comido pela dívida. E também tem um cenário de que deve abaixar pelo menos um pouco a taxa Selic para 2026. Mas, por outro lado, a gente tem um ano eleitoral que o governo normalmente quer gastar um pouco mais, quer abrir os cofres. Como é que o senhor avalia esse cenário para o ano que vem? Olha, do ponto de vista o PIB, eu acho que a gente vai ter um crescimento do PIB, algum crescimento nós vamos ter, mas eu não acho que vai ser suficiente para compensar, né, esse ajuste que a gente... hoje nós estamos chegando a 78%, nós vamos baixar isso para 77%. Não, essa queda não vai ser tão abrupta assim. A gente vai ter uma queda da taxa de juros, isso vai ajudar também, mas a Selic não vai sair de 15% para 12% ao ano em um ano, isso de forma nenhuma, né? Assim, de forma nenhuma é muito pesado a gente falar do ponto de vista econômico, mas dificilmente a gente vai ter algo nesse sentido. Então, esse primeiro ponto, ou seja, vai melhorar a arrecadação, a taxa de juros vai cair, portanto, nós vamos ter uma sinalização melhor da relação dívida-PIB. Acho muito difícil. Acho que a gente ainda vai acompanhar uma tendência, se não de alta, mas com certeza de estagnação. Mas de baixo eu não consigo vislumbrar isso no primeiro momento. E aí a gente tem um ano eleitoral que o governo vai realmente procurar demonstrar suas políticas públicas, mas aí a gente já consegue perceber que na própria fala do presidente Lula agora no anúncio de final de ano, ele já falou sobre, por exemplo, o fim da escala 6x1, né? Ou seja, não tem impacto nas contas públicas de alguma forma. Então, já está indo para uma discussão com menor impacto nas contas públicas ou nenhum impacto. E não uma discussão que a gente vai ter que fazer algum tipo de impacto. Mas é uma discussão, por exemplo, de aumento e universalização do pé de meia, mas não necessariamente em 2026, mas talvez uma promessa de campanha. Então, para o ano que vem, por mais que o governo queira fazer um maior gasto, eu acho que isso já está mais ou menos calculado no orçamento que foi aprovado agora em 2026. Eu acho que isso já está mais ou menos calculado. Eu não acho que vai ter nenhum novo programa, nenhuma política pública gigantesca. Talvez sinalizações para poder puxar o eleitorado, para poder ganhar o eleitorado nas eleições de outubro, e aí sim fazer valer a partir de 2027. E aí a pergunta é como é que isso se encaixa dentro das contas públicas. Eu acho que é o grande desafio, e aí eu acho que vale uma parabenização aqui ao ministro Haddad, de alguma forma, que dentro desse esse debate de contas públicas com, de alguma forma, as demandas sociais que são tão fortes no governo Lula, ele está conseguindo fazer um ajuste fino ali para poder conseguir chegar de alguma forma. A missão dele talvez não, com certeza é uma das mais difíceis ali da esplanada dos ministérios, porque a pressão é gigantesca. Tá certo. Fernando Setti, economista. Fernando, muitíssimo obrigada, viu, por disponibilizar seu tempo e nos ajudar a entender todo esse cenário. Quando a gente fala em números, em economia, muitas pessoas já ficam na dúvida ali, né? Você explicou de uma forma muito clara, muito objetiva. Muito obrigada, feliz 2026 para você e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Feliz 2016 para vocês e a todos os ouvintes.